O perigo das riquezas. Marcos capítulo 10, versículo 23 ao 31. Oi, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo, ainda no livro de Marcos, capítulo 10, o perigo das riquezas. A gente viu no vídeo anterior, que um jovem rico aproxima-se do Senhor e pergunta para o Senhor o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor dá a ele alguns caminhos, que era a lei. E ele responde para o Senhor que ele é observador da lei desde a sua infância. Então Jesus, ele deu outra alternativa para ele. Vende tudo o que tu tens, porque ele era muito rico, dá aos pobres, segue. Mas a Bíblia vai dizer que o homem ficou triste com isso e saiu e não vendeu nada e nem seguiu a Jesus. Aí Jesus continua a ensinar os discípulos sobre a decisão, sobre a escolha do jovem rico. Agora o Senhor vai usar de oportunidade para trazer um ensinamento poderosíssimo para o discípulo. Está aqui, o perigo das riquezas. E essas informações também se encontram no livro de Mateus e no livro de Lucas. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, Vai falando aqui os seus discípulos. Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Vamos entender, como eu disse no vídeo anterior, não é as riquezas, não é contra as riquezas, não é contra o que você tem, mas é o seu apego, o seu amor, a sua prioridade. Isso que tira nós do caminho de Deus, da presença de Deus, do reino de Deus. Não é o que nós temos, o que nós possuímos, o que nós compramos, o que nós vendemos, o que nós negociamos, mas a prioridade em que nós colocamos, o lugar que nós colocamos de destaque ou de primeiro lugar no nosso coração. E isso é que nos tira do reino de Deus. O Senhor, ele topou com muita gente que tinha dinheiro. E ele não reprimiu essas pessoas por causa do seu dinheiro, mas sim foram reprimidas por causa da sua arrogância, a sua falta de amor, de humanidade, a sua falta de ajudar os pobres. E isso o Senhor reprimiu. Não as riquezas em si, mas o que se faz ou o que se deixa de fazer por ser rico. Os discípulos estranharam esta palavra, mas Jesus insistiu em dizer-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Por que os discípulos acharam estranho? Porque assim, havia um costume entre eles, uma advertência, uma falácia entre eles ensinada pelos líderes religiosos, que as pessoas daquela época, as pessoas que tinham dinheiro, que tinham riqueza, que tinham propriedade, que eram prósperos financeiramente, é porque eles eram abençoados e aprovados por Deus. Então, a melhor forma de mostrar que era abençoado e aprovados por Deus era através do que eles tinham, daqueles que eles tinham fisicamente. E a falta delas, a falta de riqueza, ou seja, os pobres, é porque tinham sido reprovados por Deus, estavam sendo castigados. E aí Jesus veio para ensinar que não tinha nada a ver, não. Que muitos daqueles que tinham muito dinheiro não iam entrar de forma alguma no reino de Deus. Por isso que não tem nada a ver com a falta do dinheiro ou com muito dele. O que tem a ver é a prioridade de Deus em nossa vida. Com ou sem dinheiro, se o Deus está em nosso coração como em primeiro lugar, se nós amamos Ele em primeiro lugar e a sua justiça, aí sim nós estamos no caminho do reino de Deus. Mas com ou sem riquezas, se nós não temos Deus, nós não temos o reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Há muitas histórias que vai falando sobre essa agulha e sobre esse camelo. E nós gostamos de enfatizar ou de diminuir o poder de Deus. Se a gente for atrás dessa informação, a gente pode quebrar a cabeça e não encontrar a resposta certa. Mas
Se o Senhor falar isso literalmente, se for uma palavra literalmente, o que nos custa crer? Há alguma coisa difícil demais para Deus? Claro que não. Tudo é possível ao Senhor. Não existe impossibilidade. Se é uma forma literal ou se é uma forma alegórica que Jesus está falando, o que importa é que, na verdade, a explicação é o contexto, é o que ele quer nos revelar através dessa palavra. Se o camelo passa ou não passa, se o camelo entra ou não entra, isso aí é questão do Senhor. Se o Senhor quiser, passa, se o Senhor não quiser, não passa, ele é poderoso, ele pode fazer tudo acontecer. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? E Jesus, porém, fitando nele o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então eles acharam aqui impossível alguém ser salvo. Então é impossível alguém ser salvo desse jeito. Se é tão difícil assim entrar no reino de Deus, então a gente está fora. Mas aí Jesus vem dar explicação, né? Para os homens é impossível que o outro homem seja salvo. Mas, contudo, para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Lembramos que Pedro e alguns dos outros discípulos, antes de seguir a Jesus, eles tinham uma vida, né? Eles tinham família, eles tinham profissão, eles tinham casa, tinham parente. Eles abandonaram realmente tudo. Quando ele disse tudo, nós deixamos tudo e para te seguir, né? Mas aí o Senhor não deixou essa pergunta aqui, esse questionamento sem resposta. Mas olha o que Jesus diz: tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém que a tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, ou seja, naquele momento, já naquela época deles ali, o centuplo de casa, ou seja, 100 vezes mais, né? Irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Então, a recompensa aqui é 100 vezes mais, né? De tudo que você perdeu. Perdeu casa, irmãos, irmãs, filhos, campo e até a perseguição. Com perseguições, porque eles eram perseguidos e muito, né? No mundo por vir a vida eterna. Ou seja, eles teriam tudo 100 vezes mais, né? Porém, muitos primeiros serão últimos, últimos primeiros. Ou seja, Israel era o primeiro, né? Mas por causa da incredulidade, seriam os últimos. E os últimos, que eram os gentios, agora se tornarão os primeiros no reino de Deus. Eu vou estar deixando aqui essa descrição. Então, quero terminar aqui dizendo que uma coisa levou a outra. Estávamos aqui comentando sobre a riqueza, sobre o perigo da riqueza. E Pedro, ele traz um outro assunto que poderia agora fechar de uma vez por toda a dúvida se eles iam ou não serem recompensados por estarem seguindo a Jesus. E Jesus, quando não deixa brecha, não deixa fio solto, nem ponta solta, ele já deu aqui a recompensa, já falou sobre a recompensa que cada um deles teriam por ter abandonado tudo e ter seguido a Jesus. Então, para quem tem medo de fazer a obra do Senhor e ficar sem recompensa, a recompensa não vem do homem, a recompensa vem de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.